esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha pronto um abraço de Jesus, fluidificada por Espírito justo. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui guiemos na paz do Rabi de Nazaré. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Como nós estávamos aqui ouvindo a música de Carlinhos Conceição, derrama a espiritualidade sobre nós, né? Que possamos estar juntos, e estamos. A distância ela só é física, mas a tecnologia nos aproxima neste momento. Então, nós vamos começar de bem, com o bem, para o bem sempre. Nesse momento, pedindo a todos vocês que estão nos assistindo, que fechem um pouquinho seus olhos, ou fiquem à vontade, como quiserem ficar, contanto que elevemos
nós juntos o pensamento a Jesus Cristo para realizarmos neste momento a nossa prece de abertura dessa palestra virtual de hoje. Ó Jesus Cristo, amigo divino de todas as horas, estamos aqui, Senhor Mestre amado, solicitando a vós a tua presença entre nós, para que possamos usar bem esse tempo que o Senhor nos está dando, na tarefa que é nossa, da tua obra redentora. Jesus, sê conosco. Permita também, Mestre amado, que os nossos anjos guardiães, espíritos de luz, amigos e aqueles irmãos que ainda não te encontraram se façam presentes ou que escutem aonde estão, através dos audiofones espirituais, os instrumentos em que a espiritualidade maior sabem executar perfeitamente. Jesus, abençoe a todos os lares neste momento, não só aqueles que estão sintonizados conosco através do Facebook, mas a todos os lares do planeta Terra. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais uma palestra virtual em teu nome. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o tema arrependimento e renovação. Nós escolhemos esse tema por ser um tema sequencial, nas palestras anteriores e das futuras palestras que teremos aqui virtualmente na nossa instituição. O arrependimento e renovação, nós observamos pelo Espírito Camilo, quando ele nos diz que devemos nos harmonizar com todas as situações e pessoas que nos causaram mal ou que nós causamos mal às pessoas. Então, devemos nos aquietar e nos harmonizar para que possamos consertar tais erros ou para que possamos perdoar tais erros numa manhã vindoura. Nós encontramos essa passagem no livro Correntes de Luz, no capítulo 28, Raul Teixeira, pelo irmão Camilo. Então, meus irmãos, dentro dessa passagem, dessa citação que estamos aqui, nós viemos trazer para vocês, desejando as boas-vindas a todos, a irmã Maria Alice, que mora em Rancharia, no interior de São Paulo, o nosso abraço fraternal, sinta-se à vontade. Então, vejamos bem, o arrependimento e a renovação. Nós vamos conversar aqui, lembrando da postura de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, nós sabemos que ele cometeu um suicídio após ter traído o grande mestre e a pessoa que ele mais admirava na face da terra, que era Jesus Cristo, por 30 moedas de prata, deletando o local em que se encontrava o Cristo. Mas a gente vai analisar um pouquinho essa passagem para chegar até a nossa época aqui, se nós não estávamos lá, ao lado de Judas, ou ao lado das pessoas que apedrejaram o próprio Cristo. A prisão de Jesus, todos nós sabemos historicamente, ela se deu no Monte das Oliveiras, em Jerusalém,
logo após a Santa Ceia. E nós sabemos que Jesus, ele tinha o conhecimento de tudo que ia acontecer com ele, porque Jesus, ele foi o eleito por Deus. Entre tantos os Cristos, Jesus, o Cristo, ele foi eleito para vir encarnar aqui na Terra. Então ele sabia de tudo que ia ocorrer com ele. Então, uma das ocorrências, sabia o Cristo que Judas Iscariote, ele iria traí-lo, né? Como também ele sabia da predisposição de Pedro, certo? Então, ele percebeu, ele tinha essa percepção espiritual. O Cristo, como é hoje, é um espírito perfeito, um dos maiores espíritos perfeitos, e na minha humilde consciência de estudo dentro da doutrina espírita, o maior, não digo um dos maiores, mas o maior espírito perfeito que já pisou aqui a face da terra, chama-se Jesus Cristo. Ele tinha todo esse conhecimento espiritual. E Judas, ele também foi traído por ele mesmo, não pelo Cristo. Preste atenção, Judas foi traído pela sua própria consciência, porque através de vários livros, como nós vamos citar aqui alguns, certo? Nós observamos que Judas, quando traiu Cristo por aproximadamente 30 moedas de prata, é porque justamente Judas, ele tinha uma característica na sua personalidade de ser imediatista. Não querendo dar desculpas para Judas, nós estamos falando aqui em nome da história e da religião, né? Então Judas, ele fez o ato da traição, mas ele não sabia que os senhores que pegaram Cristo, né, os soldados, iriam prendê-lo, ensanguentá-lo e crucificá-lo. A intenção de Judas, era, vamos dizer, eu vou chamar aqui, vou ser ousado em dizer que foi uma intenção inocente, mas apoiado por alguns escritores, porque Judas, ele queria antecipar logo o reino de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo era um rei. Então, na concepção de Judas, foi que Judas pensou: eu vou adiantar o meu Senhor, né, o meu Messias, ele será preso, e assim que ele for preso, ele vai se mostrar como rei, e ele vai se soltar, e todos vão acreditar nisso. Mas Jesus, ele não veio para isso, né? Jesus, ele não veio para passar por facilidades, ao contrário. Mas Judas, ele não acreditou dessa maneira, ele não pensou nessa maneira. Tanto é que, de imediato, Judas, ele cometeu um dos piores atos que um ser humano pode cometer, que é o suicídio, né? E Judas, ele simplesmente cometeu o suicídio e foi para um lugar que nós chamamos o Vale dos Suicidas, não é isso? O Vale dos Suicidas. Judas, ele se arrependeu. Judas, ele se arrependeu, sim. Se arrependeu. Agora, o arrependimento que Judas teve não foi um arrependimento positivo, não foi um arrependimento positivista. O arrependimento de Judas foi um arrependimento em que agora nós vamos entrar sempre em algumas falas nossas aqui, nós vamos colocar agora no contemporâneo, né, no nosso dia a dia. O arrependimento de Judas na época o levou ao suicídio. Então esse tipo de arrependimento não nos leva a nada, certo? Esse tipo de arrependimento não vai nos levar a nada. Porque se nós fazemos algo em que nós observamos que nós machucamos o próximo, ou que nós nos machucamos, o primeiro sinal que nós vamos ter é de arrependimento. E esse sinal, ele é positivo, é um sinal positivista, certo? Agora, é preciso que nós tenhamos a consciência evangélica espírita, evangélica cristã,
de fazer desse arrependimento um sinal de reconstrução. O que é que nós devemos fazer? Nós temos que ressignificar a palavra arrependimento. Nós temos que ressignificar o verbo arrepender-se. Então, voltando a Judas Iscariotes, ele foi traído por ele mesmo, certo? Pela própria consciência dele. E ele, como pregam algumas religiões, e a nossa religião, não estou dizendo aqui que a religião espírita é a religião perfeita, né? Até porque nós não somos perfeitos, mas é a religião, a meu ver, é a religião que melhor explica todas as situações. Para mim, ela é a religião em que me coloca sobre todos os pontos de vista como uma religião que esclarece, ela é esclarecedora. Então, em determinadas seitas e religiões, as quais todas nós respeitamos, tem como ideia principal a ideia do diabo e do inferno, certo? Então, diz-se que Judas foi para o inferno. E nós espíritas, nós sabemos que o inferno ele não existe. O inferno não é um local circunscrito, geográfico, né? O inferno ele é consciencial. Judas ele foi para um local, o Vale dos Suicidas, que pode ser aqui nesse ambiente, que eu estou aqui no meu apartamento, certo? Que pode ser em qualquer ambiente. Isso vai depender da nossa sintonia em que nós nos encontrarmos. Então, Judas, o que foi que ele pensou? Pequei entregando um sangue inocente. Né? Ele se arrependeu na mesma hora, pequei, porque entreguei um sangue inocente. E ele escutou gargalhadas e os algozes disseram: o que tu tem a ver com isso? O que te importa isso? Já que recebestes as 30 moedas de prata, né? Judas pegou de imediato as moedas e jogou no chão. Ele não quis mais saber daquelas moedas. Por quê? Porque aquelas moedas iriam representar constantemente o ato de traição em que ele teve em relação a Judas. E ele jogou. As pessoas que viram, né, as moedas no chão, sabiam que aquelas moedas eram moedas que pesavam sangue. E naquela época eles não trabalhavam com isso aí, não era honesto. O que foi que as pessoas que pegaram aquelas moedas acharam melhor fazer? Construir o que nós chamamos hoje de um cemitério. E como até hoje, na história, é chamado de campo de sangue, que é o cemitério que fora construído na época. Então, nós percebemos que o próprio Judas também foi traído por ele mesmo. Né? Certamente Judas, com esse ideal infeliz, porque Judas era um espírito de autoconhecimento, como os demais 11 apóstolos. Certo? Tanto é que quando Jesus Cristo veio aqui, ele já havia escolhido na erraticidade. Ele já sabia quem seriam seus apóstolos. E esse suicídio o levou a uma tragédia maior. Então, gente, quando a gente fala em arrependimento, certo? Primeiro, só se arrepende aquele que tem conhecimento, certo? Só se arrepende aquele que já está sendo trabalhado interiormente a sua postura moral e espiritual. Então, é o primeiro passo. Jesus, ele implantou aqui na terra o reino de Deus no íntimo de cada um de nós. Que se vocês aí me perguntarem, né, o que é o reino de Deus, eu vou responder para vocês de imediato que o reino de Deus é o que está dentro de mim. Até porque eu não vou procurar o reino de Deus fora. Né? Aí seria como o povo hebreu, ou o povo de antigamente, quando Moisés
prometera, né, a terra prometida. Nós sabemos que a terra prometida não é um pedaço de chão, mas sim a valorização espiritual, né, a melhoria espiritual. Então, Jesus ele veio para nos mostrar como nos libertarmos das nossas próprias ignorâncias, certo? Internas que nós trazemos há séculos, né? Nós trazemos há séculos. Uma das que eu vou falar aqui, a benfeitora Amélia Rodrigues, uma grande benfeitora espiritual, ela tem uma obra muito importante, como o livro chamado Trigo de Deus. Amélia Rodrigues, ela relata que após a crucificação e antes das mulheres que encontraram o Espírito de Jesus Cristo, né, antes delas verem Jesus Cristo, o Cristo ele desceu, ele foi à procura de Judas. Veja que exemplo de perdão, né? Jesus Cristo ele foi à procura de Judas, e Judas já estava atormentado pela sua própria consciência, pelo arrependimento negativo, certo? Ele já estava atormentado, né? Então, Jesus ele foi às regiões inferiores num gesto de perdão e amor para socorrer Judas, certo? Então, nós temos que ter essa mesma atitude que Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Nós temos que ter essa atitude de nós descermos dos nossos saltos, né, dos nossos sapatos altos, né, nós descermos, colocarmos os pés no chão e procurar consertar os nossos erros, certo? E Jesus Cristo não tinha erro nenhum, mas Jesus Cristo tem o maior amor do mundo. E esse amor está implantado dentro de nós, porque nós fomos criados por Deus. Temos essa energia do amor dentro de nós mesmos. Então, a condição psíquica de Judas nas zonas inferiores era totalmente perturbadora. E ele ouvia zombarias de espíritos iguais ou piores que eles, né? Traidor, assassino, né? E Judas, ele simplesmente, a cada minuto que ele passou lá, ele começou a se diminuir, porque ele lembrava, ele teve esse arrependimento, mas ele não soube construir a forma de consertar seu arrependimento. Então, Jesus chegou até Judas, obviamente que Judas não o viu, Judas não tinha condições espirituais para vê-lo, porque ele estava em uma zona, em um ambiente muito inferior, e Jesus Cristo, com toda a sua potência de luz, chegou até Judas, mas Judas, como ele começou a se arrepender, veja bem, está aí uma questão que nós queremos chamar a atenção, a minha atenção e a de vocês. Normalmente, nós seres humanos, nós encarnados, nos deixamos para nos arrepender depois da desencarnação, e há um grande problema com isso, né? Judas arrependeu-se verdadeiramente após a desencarnação. O primeiro ato do arrependimento dele foi um ato horrível, foi o suicídio, um arrependimento não valioso, não teve valor nenhum, só o depreciou mais. Então, quando Judas ele já desencarnado, no local umbralino, em um dos vales dos suicidas, quando ele começou a sentir mesmo verdadeiro arrependimento, e ele queria consertar aquele erro. Foi quando ele escutou a voz de Jesus, e Jesus disse dessa forma: Judas, sou eu. Confia e espera, ainda há tempo. Que coisa mais linda, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje,
a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Olha o que o Cristo disse a Judas. Perdoa-te o ultraje, a fim de que possas libertar da culpa e recuperar-te. Então, se Judas, se nós, vamos trazer para nós, se nós não aprendermos a nos perdoarmos, a nos perdoar mesmo, nós não vamos sair do lamaçal em que praticamente talvez nos encontramos em determinados momentos, em determinadas situações. E Jesus, ele vai mais ainda dizendo que acende, ele pediu a Judas que acendesse a candeia da esperança. Olha, esperança foi o que Jesus nos trouxe, e a sombra cederá. Porque quando nós, vamos analisar aqui as palavras do Cristo para com Judas, né? Acende a candeia da esperança e a sombra se cederá. Vamos nos arrepender? Sim. É o primeiro passo para a evolução, é o arrependimento. Mas o arrependimento positivo é aquele em que eu tenho que fazer como o Cristo pediu a Judas. Tenha a esperança, porque a esperança, ela vai deixar com que a sombra se apague. E sucedeu dessa forma. E Jesus Cristo, mais ainda, ele lembrou a Judas que ele recordasse do amor, e que nesse amor que traz a paz, do amor que eles tinham no momento, e na última ceia, chamada Santa Ceia, em que o Cristo sabia de tudo. E Jesus foi mais ainda, gente. Jesus disse, nunca te deixarei, nem te condenarei. Que coisa mais linda, ó Cristo. Nunca te deixarei e nem te condenarei. A gente para assim para respirar fundo, né? O coração parece que bate mais forte nessa hora, porque vem à tona em nossas mentes várias situações. E é isso que nós estamos aqui hoje provocando nessa live. Não é para deixar ninguém triste, ao contrário, é para que a gente possa se provocar e ver em que nós estamos errando. Então, o Jesus, ele mostrou a Judas que hoje, quer dizer, naquele dia, começa uma época nova para Judas, né? Amanhã é um dia de vitória. Praticamente Jesus disse a Judas isso, amanhã é um dia de vitória. E o que foi que Jesus pediu mais a Judas? Repousa um pouco, meu irmão, repousa mais um pouco, pois os milênios, que aguardam, e eu também estarei aguardando por ti. Nós temos a eternidade, nós temos toda a vida, né? Toda a vida, nós temos várias reencarnações, nós temos uma vida. Deus nos criou, nos deu a vida. Então são várias reencarnações dentro de uma única vida. Então, o que foi que aconteceu? Suavizando o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas, ele adormeceu um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Vejam que palavras de esperança, de ânimo, ditas pelo Mestre Jesus, que sem dúvida servem para nós. Levanta-te a cabeça, confia que eu não te abandonarei. Não deixarei nenhuma ovelha minha perdida. Há uma imagem, nós espíritas, nós não cultuamos nada, mas também não somos contra aqueles que cultuam imagens. Não, mas veio agora na minha mente uma recordação de uma imagem do pastor, né, do pastor com uma ovelhinha nos braços. É uma imagem bonita. O que significa aquela ovelha? A ovelha que estava perdida no rebanho. Porque o pastor não estava com todas as ovelhas em seus braços? Porque as demais, elas não estavam perdidas. Elas estavam indo para o caminho certo. Mas o pastor, ele viu uma ovelhinha que estava berrando,
perdida, cabisbaixa, ele foi até ela e trouxe-a em seus braços. Então, o Espiritismo é uma religião que dá o verdadeiro sentido ao amanhã, que é o sentido da vitória, e a gente vai ter a vitória. Quem não tem dias ruins? Quem não tem dias ruins? Né? Há verdadeiras vitórias. A gente fica cabisbaixo, a gente fica triste, como a minha última palestra foi como trabalhar com a tristeza, né? A gente fica triste, mas o que o Espiritismo nos ensina é que nós venceremos, certo? E que nós temos toda uma eternidade. Então, essa religião em que nós abraçamos, que traz essa palavra esperança, é uma doutrina em que não aceita penas eternas, né? Dor, sofrimento, sem fim no inferno, não existe. Não existe isso. A dor eterna, o sofrimento eterno, Deus é Pai. Deus é Pai. Deus nos fez para sermos felizes. E nos fez para que nós possamos andar com as nossas próprias pernas. Então, dou graças a Deus por eu ter o conhecimento espírita. Né? Então, a gente admitindo essa doutrina maravilhosa, certamente o desfecho de Judas ante o suicídio praticado seria o inferno. Todavia, a mensagem do Evangelho, ela nos dá plena certeza das infinitas possibilidades que o Pai Celeste concede aos seus filhos através de quê, gente? Da reencarnação. Então, ninguém está condenado a sofrer. Ninguém está condenado ao inferno, até porque o inferno não existe, nem inferno, nem purgatório, nem céu, nem paraíso. O inferno é consciencial. Eu posso estar aqui neste momento, hoje, 26 de agosto de 2020, vivendo no inferno, porque o inferno ele é consciencial. Mas isso eu sei que se eu estivesse vivendo o inferno consciencial, esse inferno iria passar, porque eu acredito no dia de amanhã. Eu acredito na minha religião. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus, em suas palavras. Eu acredito nos exemplos que Jesus Cristo nos deu e nos dá até hoje. Aliás, foi Jesus Cristo quem disse que das ovelhas nenhuma se perderia, não é isso mesmo que eu falei no instante? Então, portanto, gente, seja na atual existência física, como eu estou falando hoje, seja no mundo espiritual, porque possa ser que daqui a essa palestra virtual eu desencarne, após a morte corporal, né, que nós não morremos, ou em futuras encarnações, sempre é tempo de quê? De renovar-se. Começando uma nova vida, uma nova reencarnação, sintonizada com as ideias de amor e de felicidade. Como é que eu quero me melhorar se eu sintonizo com a ideia de doença? Como é que eu posso me arrepender verdadeiramente se eu, Luiz Eduardo de Andrade Lima, vou estar sintonizado com o que não presta? Eu vou estar me remoendo, eu vou estar me autocriticando. Cotidianamente, eu tenho que dar um basta. Basta, Luiz Eduardo. Eu tenho que usar a filosofia e a psicologia espírita, junto com a psicologia não espiritualista, não espírita, que quando ela diz, e é uma verdade, o meu cérebro é meu, quem manda no meu cérebro sou eu. Daqui neste corpo, aqui é uma mente, que é a minha alma quem vos fala nesse momento. Então quem manda em mim sou eu sou o Senhor de mim mesmo. Deus me deu esse poder. Então eu vou sofrer, eu já sofri, eu vou sofrer, eu sofro, mas eu tenho que aprender a me arrepender na construção do bem, certo? Eu tenho que me sintonizar com a felicidade. Eu tenho que me trabalhar em cima disso, me sintonizar com a felicidade. Então eu não posso me apegar
com a tristeza. Se eu sinto uma dor de cabeça, se eu tenho uma doença no intestino, eu sinto dores, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me autodilacerando? Não. Eu tenho porque eu vim para ter esta doença, não foi Deus quem mandou, fui eu que procurei. Se eu não procurar nessa encarnação motivos para que danificassem algumas partes do meu organismo, eu tive esses motivos, essas causas em vidas passadas. Né? Então, veja bem, Deus é amor pleno. Deus é o amor pleno. Então, essa questão, gente, de se arrepender, agora é tarde de me arrepender, essa questão de algumas religiões que falam sinceramente, falam em diabo, que a gente fica até agoniado, porque a gente pouco escuta a palavra Deus, pouco escuta a palavra Jesus, parece que vem... Primeiro, a gente sabe que diabo não existe, né? Diabo não existe, quem existe é Jesus. E espíritos ruins, como há pessoas encarnadas ruins, mas que estão ruins, ficarão boas. São fases que elas estão. Então, Deus não seria Deus se nos destinasse a algo de ruim, eterno, de sofrimentos eternos. Então, que nossos arrependimentos, eles construam uma nova ressignificação. Isso quer dizer o quê? Que o nosso arrependimento, ele deu uma nova vida, certo? Uma nova vida ao nosso ser, a nossa postura de estar, a nossa postura de trabalhar, a nossa postura de nos dar um com os outros, certo? Então, os nossos erros cometidos são cometidos por nós mesmos, por outras pessoas. Então, nós vamos praticar o perdão. Nós aprendemos com a codificação espírita, nós aprendemos com o nosso grande Allan Kardec, que o arrependimento, foi como eu falei aqui no início da nossa fala, Kardec ele diz na sua codificação kardeciana, né? Ele diz na base do espiritismo, que o arrependimento é um marco inicial na renovação de qualquer espírito. É um marco inicial. Triste daquele que diz, eu não vou me arrepender. Eu fiz e está feito. Jesus, meu Deus, meus irmãos, meus amigos, essa pessoa que disser uma coisa dessa está assinando sua própria destruição espiritual. E essa destruição possa ser que comece nessa encarnação atual, não esperar desencarnar. Ninguém sabe, certo? Então, Allan Kardec, ela afirma isso aí, que o ato de arrepender-se é o princípio, é o início da renovação de qualquer espírito em erro, no corpo ou fora dele. Quer dizer, em nós almas que somos encarnados ou espíritos que estão desencarnados. Então, é o princípio de espíritos que querem se melhorar. O arrependimento não tem para onde correr, ele vai gerar culpa. É óbvio, eu não tenho como me arrepender sem gerar uma culpa. Não existe isso, certo? Agora, por quê? Porque a culpa é uma reação do nosso psicológico, certo? É uma reação psicológica. E essa reação vai nos indicar que agimos de forma errada e que nós não devemos repetir esse equívoco. Então, a sensação de culpa é uma sensação boa. Vocês podem até me dizer, eita, que Eduardo aí gosta de automutilar. Não. A sensação de culpa, veja o que eu estou dizendo e afirmando aqui, que a sensação de culpa, quando ela é bem raciocinada, é uma sensação boa. Porque esta sensação de culpa vai nos mostrar que nós cometemos um equívoco conosco e com o próximo. E que este equívoco deve ser consertado de imediato, certo? Dessa forma, gente,
A culpa já revela a maturidade do indivíduo. Olha, o ser imaturo, e quando nós falamos aqui em maturidade, nós estamos falando em maturidade espiritual. Eu aqui, nesta encarnação, hoje eu tenho 50 anos. Possa ser que um jovem, um adolescente de 13 anos, um jovem de 18 anos, ele tenha mais maturidade que eu. Certo? Então, maturidade não tem nada a ver com idade física, e sim com a libertação espiritual. Quanto mais maturidade espiritual tivermos, mais libertos da matéria física nós estaremos. Então, essa culpa que é gerada pelo nosso psicológico, só quem tem essa culpa é quem é maduro, ou quem está em vias de amadurecimento. Uma pessoa imatura, ela não vai admitir que culpou, que ela tem culpa. Ela não vai dizer, ela não vai admitir, desculpe-me, que foi ela quem tem a culpa. Ela não vai admitir, é uma pessoa totalmente imatura. O que é que devemos fazer? Estar em prece por essa pessoa, certo? Estar em prece por essa pessoa. Então, aquelas pessoas que não despertam para o erro, insistem em agir distantes do parâmetro do amor, é que faz os outros que gostaríamos que fosse feito por ela. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele já nos explica e nos orienta, que é nosso livro de cabeceira, que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros façam por nós. Então, a culpa improdutiva, ela é causadora de quê, gente? Angústia e infelicidade, que ocorre quando o indivíduo fica remoendo intimamente o erro, no processo de autopunição. Eu já passei por um processo de autopunição, tendo culpa ou não tendo culpa, mas a minha razão diz que eu tive culpa em alguns momentos. Então eu tenho aqui essa autoridade em dizer a vocês, porque eu já passei, vou passar, eu sou propício, é inevitável a passar por qualquer momento desse novamente. Então, a culpa improdutiva é aquela culpa que fica remoendo, entendeu? É aquela culpa em que nós nos mergulhamos e vai nos levar onde essa culpa? Para frente? Jamais. Ela vai nos levar à depressão, ela vai nos levar à angústia, ela vai nos levar à autodestruição espiritual, certo? Então, tudo isso vai nos destroçar psicoespiritualmente. Tudo isso. Então, e outra, vai abrir as comportas para uma possível... como é que eu posso dizer, uma possível perseguição, vamos dizer assim, perniciosa por alguns irmãos desencarnados. Então, nós não precisamos aguardar a morte do corpo e as futuras vidas para nos renovarmos. Não, vamos começar hoje a renovação, certo? Vamos começar hoje com o auto-perdão, trabalhar o auto-perdão, o arrependimento positivista, né, a fim de modificarmos aquilo que está em descompasso com nossas vidas, causando-nos sofrimentos e aflições. Então vejamos bem, quando nós sentirmos angústias, né, quando nós sentirmos que nós não estamos bem, quando nós sentirmos aquela coisa nos apertando por dentro e a gente não consegue enxergar pelos olhos o que está nos causando, que procuremos o nosso cantinho e que conversemos com Deus através da prece, porque algo está descontrolado energicamente em nós, enquanto seres eternos. O parâmetro, existem parâmetros para nós avaliarmos isso aí. Eu vou dizer só um aqui, a conduta espírita.
certo? A conduta espírita, porque a nossa conduta espírita é a conduta de qualquer cristão, é a conduta de qualquer cristão, é só seguir os ensinamentos do Cristo. Foi o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas outras criaturas, como Judas, como nós citamos aqui, só se arrependem, como nós falamos aqui, do erro no mundo espiritual. Aí eu faço uma pergunta a mim, faço uma pergunta a vocês. Ei, vocês que estão aí do outro lado. Será se vocês e eu, nós estamos perdoando o próximo e a nós mesmos? Porque a gente observa o seguinte, Judas, ó, já está quilômetro de luz à frente da gente. Espírito altíssimo de luminosidade. Mas a gente ainda vê a sociedade queimando um boneco. Quando chega em uma semana, né, queima-se o boneco. Então, a sociedade ainda está sem compreender o que é o perdão. Então vai queimar o boneco, né? Eternizando. É como se tivesse colocado o inferno mesmo. É como se tivesse colocado um local às pessoas, certo? Que não tinham direito de serem mais felizes. Erraram, são punidos, vão ficar ali eternamente. Então o espírito, quando ele está no plano espiritual, né, quando ele desperta e observa que o seu padrão vibratório, quando está baixo, ele vai começar a mudar, certo? Ele vai começar a mudar. Quando ele começa a aceitar a sua situação, ele se arrepende e começa a fazer a prece sentida. O bem ali vai chegar. Certo? O bem ali vai chegar. Então, todos os benfeitores espirituais que trabalham em nome da caridade, né, nos locais de sofrimento da espiritualidade, eles levam aqueles espíritos a regiões de tratamento, a colônias de tratamento, como exemplo o nosso lá, certo? Porque receberam tiveram arrependimento verdadeiro e começaram a enxergar que havia um ser de luz ao outro lado. E sempre há um ser de luz, certo? Convém aqui falar, né, deixar bem elucidado, que o arrependimento é o primeiro passo no rumo da plenitude. Se nós quisermos ser plenos, o primeiro passo é o arrependimento. Não é o único, certo? É óbvio que não é o único, porque haverá necessidade de reparar o mal causado. A gente não pense que só em me arrepender eu vou me superar, certo? Só me arrepender eu vou galgar degraus em que vou estar no grau superior, espiritualmente falando. Não, eu vou me arrepender e vou trabalhar para consertar o meu erro. É por isso que nós estamos aqui encarnados, certo? É por isso que nós estamos aqui encarnados. Olha, eu só vou responder uma pergunta aqui, não, eu só vou uma pergunta por causa do tempo. Mais uma vez, obrigado, Maria Alice. Maria Alice, ela pergunta assim, como sabemos, deve ser essa pergunta, como sabemos que Judas já foi perdoado e aceitou? Maria Alice, a primeira coisa justamente porque foi Jesus Cristo quem o perdoou, né? Foi Jesus Cristo quem desceu e aceitou, certo? Foi Jesus Cristo quem desceu às zonas inferiores e o retirou de lá, certo? E o retirou de lá. E o próprio Judas, pelo tempo e pela aceitação, pelo perdão do Cristo, ele também se aceitou, se auto-perdoou, porque recebeu o perdão maior. Agora, foi excelente pergunta, Noralice, desculpa, estava chamando Maria Alice, né? Noralice, excelente pergunta, porque veja bem,
também não pensemos, observemos o que falamos anteriormente, que Jesus Cristo disse há milênios pela frente. Também não foi de uma hora para outra. Excelente pergunta mais uma vez, não foi de uma hora para outra que Judas ele se transformou. Ele conseguiu o seu auto-perdão. O de Jesus Cristo foi de imediato, né? Antes de Jesus voltar à pátria espiritual, certo, ao local devido dele, Jesus foi o que ele disse, primeiro eu vou resolver, isso eu estou dizendo aqui com minhas palavras, eu vou resolver um problema. Foi quando ele foi e perdoou Judas e o tirou de lá. Agora, a partir dali, foi quando Jesus disse a ele que nenhuma ovelha seria perdida, que ele estava perdoado e que ele pensasse na esperança. Então, com todo esse trabalho, viu Noralice? Com todo esse trabalho e esse tempo, Judas já foi perdoado e também já recebeu alto perdão. Há vários livros, há um escritor que Leon Denis, Leon Denis, ele trabalha nisso aí, e inclusive, veja bem, seria até um seminário porque pelo tema, né? Mas nós já vamos terminar. Inclusive, há uma parte em que diz, certo, que Joana d'Arc foi uma reencarnação de Judas. Inclusive, Divaldo Pereira Franco, ele fala nisso, que ele acredita, agora cada um, e ele diz bem claro, Divaldo Franco, que cada um vai de acordo com o seu sentimento e a sua lei de justiça, mas Divaldo é bem claro quando ele fala que acredita, e Leon Denis, bem antes, ele escreveu justamente sobre essa questão, em que Judas, ele pediu para reencarnar, certo? Ele pediu para reencarnar e para reparar o erro dele. Aí a gente vê como foi que Joana d'Arc desencarnou. Queimada, ela foi traída, né? Então todo o universo, ele conspira em nosso favor. Então nada que a gente faça, que a gente mexa no universo, vai ficar por acaso. Certo, gente? Nada vai ficar por acaso. Então, nós vamos, porque já são 20 horas e 20 minutos, né? Nós vamos encerrar a nossa palestra virtual, certo? Nós tivemos como base para essa palestra o Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos como base o livro Jesus, o Celeste Amigo, certo? O livro Trigo de Deus, né? Por Amélia Rodrigues, Divaldo Pereira Franco. Então, eu quem agradeço a todos vocês pela paciência, certo? Recebam todo o meu carinho, toda a paz de Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção e vamos agora mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos espíritos de luz que estão conosco através da prece final, em que convido a cada um de vocês a se concentrarem um pouquinho para entrarmos em comunhão com Deus e agradecermos. Amado Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Muito obrigado pelo Evangelho, por o Senhor ter vindo aqui e se fez carne entre nós, há 2020 anos aproximadamente. Obrigado pela lição da esperança, pela lição do amor e da caridade. Obrigado mais ainda, Jesus, por o Senhor não ter edificado nenhuma igreja sobre pedra, materialmente falando. Obrigado pela religião que o Senhor nos dá o exemplo, que é a religião do amor, a religião da caridade, da prática do bem. Muito obrigado pelo dom da vida, o dom da reencarnação.
E nesse momento, pedimos por todos que estão nos leitos dos hospitais, que estão acometidos pela Covid-19, que a cada dia aparece uma novidade, mas que nós sabemos, Jesus Cristo, que só depende de vós e do nosso Deus Pai, para dar um fim a esse vírus. Então te suplicamos misericórdia, que o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, oriente, ilumine os cientistas, para que as vacinas, elas sejam 100%, para diminuir as dores materiais e espirituais. Leva, Senhor Jesus, a tua doce paz aos leitos dos hospitais, para que os irmãos comecem a respirar melhor, os familiares recebam um bálsamo salutar nesse momento, e aqueles que partiram, sejam pela Covid ou por quaisquer doenças, que estejam amparados por vós, pelos seus espíritos superiores, que estejam em paz. E a quanto a nós, Jesus, que estamos ainda encarnados, rastejando no corpo material pelo chão, pedimos luz, paz e ciência de viver. Sê conosco sempre, Jesus, hoje e para sempre. Deus abençoe a cada um de vocês. Muita paz e muita luz.